Revelado o surpreendente eclipse total da Lua de Sangue em 2025. Uma transformação incrível. Ricardo sempre acreditou que a vida poderia ser diferente. Com apenas 25 anos, ele já carregava um peso enorme nas costas. A oficina que herdou do pai, um lugar onde cada peça contava uma história, era mais do que seu trabalho, era sua esperança. Ele sonhava em transformar aquele espaço não apenas para sair da luta diária da periferia de São Paulo, mas para dar uma vida melhor à sua mãe viúva e à irmã mais nova. Contudo, as dificuldades pareciam multiplicar e a pressão tornava-se sufocante. Mas, de repente, uma notícia quente começou a circular na comunidade, como um chamado. Um eclipse total da Lua de Sangue estava previsto para 2025. As pessoas falavam sobre isso como um presságio. Ricardo, ao ouvir essas histórias, sentiu uma chama acender dentro de si. E se organizássemos um festival, pensou, animado. Um festival para celebrar a união, a família, a força que temos no nosso bairro. A ideia brotou como um botão na primavera, e ele decidiu agir. Começou a planejar tudo com fervor. A empolgação tomava conta dele, imaginando as risadas, as danças, o cheiro de comida boa. Mas conversando com os vizinhos, Ricardo logo se deparou com o ceticismo no olhar deles. Um festival? Pra quê? Isso só vai dar trabalho, ouviu algumas vezes. Os murmúrios eram pesados, quase como se ele estivesse carregando um fardo invisível mais uma vez, e o coração dele pesava. Para piorar, seu amigo de infância Felipe, agora envolto em negócio sujo e atalhos fáceis, deu seu veredito. Desiste, Ricardo, tem coisa mais importante para se preocupar, isso é só perda de tempo. As palavras de Felipe doíam, como facadas, e ele se perguntou se estava mesmo sonhando alto demais. E tudo isso pesava sobre a vida de sua família. As contas estavam acumulando e sua mãe estava cada vez mais tensa. Era sofrido ver sua irmã com os olhos nervosos, com dúvidas sobre o que o amanhã traria. Para juntar algum dinheiro e ajudar a família, ele decidiu leiloar algumas ferramentas antigas da oficina. Mas o leilão foi um desastre. O que tinha era precioso para ele, mas não trouxe o retorno financeiro esperado. Ele sentiu a frustração se abater sobre seus ombros. As dúvidas começaram a invadir sua mente. Será que estou sonhando sozinho? Mas em um momento inesperado, a vida lhe apresentou uma esperança. Conheceu Dona Lourdes, uma senhora do bairro. Ela compartilhou uma história de superação que lhe deu ânimo. Menino, passei por dificuldades piores, mas sempre consegui levantar a cabeça. É preciso acreditar. As palavras dela tocaram seu coração, e naquele instante, um novo gás entrou em Ricardo. Ele percebeu que a luta que enfrentava não era única, mas compartilhada por muitos. A necessidade de manter sua chama acesa impulsionou uma determinação renovada. Na noite do eclipse, todos se reuniram ao redor da oficina. O céu escurecia e a tensão era palpável. Com o coração acelerado, Ricardo se preparou para falar. Sabia que aquele momento poderia ser o divisor de águas, não apenas para ele, mas para todos os que ali estavam. Este é o nosso momento, ele exclamou, olhando nos olhos de seus vizinhos. Mas, à medida que o eclipse se aproximava, algo misterioso estava prestes a acontecer. Qual seria o legado dessa mudança iluminadora que o céu traria? A resposta não estava apenas nas estrelas, mas também em suas próprias mãos. O ar estava pesado e o céu ao redor da oficina parecia respirar. Um misto de expectativa e receio contagiava todos os presentes. As vozes sussurravam, as crianças olhavam com os olhos brilhantes e os adultos trocavam olhares desconfiados. Ricardo sentia que tinha uma oportunidade nas mãos, mas a dúvida ainda rondava seu coração. Como posso pedir que acreditem em mim? Pensou, enquanto tentava sintonizar suas emoções ao clima da noite. Ele respirou fundo. O cheiro da comida típica que sua mãe havia preparado invadia o local, um convite ao afeto. Ele olhou para sua família. Sua mãe, com as mãos enfiadas no avental, observava tudo com um sorriso tímido. Sua irmã, um pouco distante, contava as estrelas que começavam a brilhar no céu escuro. Era essa a conexão que ele queria resgatar e celebrar.
Ricardo decidiu que, se seu povo estava ali, era porque desejava algo mais, precisava encontrar as palavras certas. Ele se afastou um pouco, permitindo que o silêncio tomasse conta daquele momento. Aqueles instantes de expectativa pareciam um eterno ciclo de respirações suspensas. Quando finalmente levou as mãos aos lábios, o mundo ao seu redor parecia diminuir. Ele falou com a esperança de um apaixonado. Essas histórias que ouvimos sobre o eclipse, elas não vêm apenas do céu, elas nascem de nós. Somos mais do que as dificuldades. A sua voz ressoava e ganhava força a cada sílaba. Ele percebeu que as pessoas começaram a escutar. Os olhares mudaram, a desconfiança cedendo espaço à curiosidade. Vamos celebrar a nossa união. Olhem à nossa volta. Quantas vidas, quantas lutas e quantas vitórias já conquistamos juntos. Ricardo sentiu o ardor em seu peito e uma onda de energia pulsou ao seu redor. Aquela noite não era o fim, mas o começo de algo grandioso. Mas quando ele já se sentia seguro, um gemido rasgou o silêncio. Um homem se aproximou da roda de pessoas. Era Felipe, seu amigo de infância, agora envolto naquelas armadilhas que tanto detestava e que trazia ao coração de Ricardo um sabor amargo ao seu coração. Você acha que tudo isso vai mudar alguma coisa? Não se engane, ele disparou, cortando o ar com sua voz áspera. A vida não é um conto de fadas. Olha ao seu redor. Você acha que alguma festa vai apagar o sofrimento que todos já vivemos? Havia uma tensão no ar, como um fio prestes a se romper. Mesmo com a frustração crescendo, Ricardo não queria que o desânimo tomasse conta. Ele olhou nos olhos de Felipe, vislumbrando um amigo perdido no caminho tortuoso. Vida. Felipe, você pode não acreditar, mas essa noite pode ser um divisor de águas, não só para mim, mas para todos nós. Temos o poder de mudar nossa história. Os olhares estavam fixos e Ricardo sentiu que precisava aproveitar aquele momento. Nós somos uma família, uma comunidade. O eclipse da lua de sangue não é só um fenômeno, é uma oportunidade de transformação. Vamos mostrar que a nossa força está na nossa união. Um silêncio envolveu a multidão. O ar estava eletrificado com uma energia desconhecida. O céu, até então encoberto, começava a apresentar as primeiras sombras do eclipse. E, no fundo do coração, Ricardo sentia que estava prestes a dar o passo mais importante de sua vida. Mas a dúvida ainda surgia em sua mente. E se não conseguimos unir todos? Os murmúrios começaram a surgir novamente, e o clima de união que começava a se formar estava ameaçado de se dissipar em um mar de resistência. Ricardo fechou os olhos e respirou fundo. O que aconteceria quando o céu escurecesse completamente? O peso do passado ainda pesava nos ombros de muitos. E ele sabia, o verdadeiro eclipse não era apenas no céu, mas na alma de cada um ali presente. O silêncio se mantinha como um cobertor sobre a multidão. Ricardo podia ouvir os batimentos do seu coração ecoando na sua cabeça, como tamboradas de um festival que se aproximava. Ele olhou para o céu, enquanto as sombras começavam a dançar entre as estrelas. O eclipse estava chegando, e com ele uma promessa de renovação. Mas ainda havia algo pairando no ar, como um sentimento de insegurança e desconfiança. Quem sou eu para pedir isso? Pensou, enquanto a raiva de Felipe ainda reverberava em seus ouvidos. No entanto, não poderia se deixar abater. Sua voz ainda ecoava, e uma inusitada coragem começava a florescer dentro dele. Olhem para esta noite, ele disse, levantando a voz novamente. As pessoas começaram a se mover lentamente, próximas umas das outras, como se um fio invisível as unisse. É um momento único, uma chance de deixarmos as tristezas para trás e seguirmos juntos. Ele apontou para o céu, agora tomado por uma sombra crescente. O eclipse está nos dizendo que a escuridão é passageira. Apesar de tudo que enfrentamos, nós temos a capacidade de brilhar. Não podemos deixar que a dúvida apague a nossa força. Quem está comigo? Os murmúrios começaram a ganhar forma. Olhares se encontravam, trocas de risos tímidos começavam a surgir. Uma mulher de cabelos grisalhos, que havia estado à beira da roda, ergueu a mão até a boca e gritou: "Isso mesmo, vamos mostrar que somos mais fortes juntos." E logo um grupo de pessoas ao redor dela se juntou a seus gritos, como se um eco de esperança estourasse entre os presentes. Ricardo sentiu seu coração se encher de otimismo. A energia na sala estava mudando, mas algo ainda estava faltando.
A presença de Felipe ainda era uma sombra, e o olhar vazio dele pesava como uma âncora. Ricardo decidiu que precisava reacender a conexão. Felipe! Ele gritou, enquanto caminhava em direção ao amigo. Era um movimento audacioso, uma tentativa de atravessar o espaço de dor que havia crescido entre os dois. A multidão observava, com respeito, como se soubessem que aquele momento era crucial. Felipe parecia uma parede intransponível, mas Ricardo não hesitou. Eu sei que você sente que o mundo não pode mudar, mas deixa eu te perguntar, quantas vezes a gente se uniu em momentos difíceis? Quando você e eu subíamos naquela árvore todos os dias, apenas para sonhar juntos e ver o pôr do sol? Ele olhou diretamente nos olhos de Felipe, esperando que as lembranças dessem espaço a algo mais. Felipe não respondeu, mas sua expressão começou a mudar. As linhas de sua testa se suavizaram, e o olhar, que antes era cheio de frustração, agora se tornava mais receptivo. Vamos todos trabalhar juntos para mudar, Felipe. Hoje somos uma família, e isso é o que importa. Ricardo gesticulou amplamente, apontando para as pessoas ao redor. A muralha que cercava Felipe começava a desmoronar. Sua expressão travada cedia lugar a uma emoção que não conseguia esconder. Foi nesse instante que o céu escureceu completamente. As estrelas foram ocultadas e um silêncio sagrado tomou conta do local. O eclipse de lua de sangue era um espetáculo, mas para Ricardo, o verdadeiro espetáculo estava ali, com seu povo, se unindo de coração e alma. A tensão e a incerteza haviam dado lugar a um sentimento de renovação, e no fundo de seu ser, ele sentia que uma mudança estava prestes a acontecer. A lua começava a brilhar, uma luz avermelhada surgindo em meio à escuridão. E, como se em resposta, alguém começou a cantar. Uma canção antiga, cheia de esperança e memórias. A multidão, sem hesitar, se juntou em coro. As vozes ecoavam, subindo ao céu noturno, e Ricardo sorriu, sabendo que a união estava tomando forma. Mas enquanto a música envolvia o ar, uma sensação estranha passou por ele. E se a verdade que todos precisavam enfrentar estava muito mais próxima do que imaginavam? Se aquele eclipse fosse o catalisador de algo que poderia mudar suas vidas para sempre, mas que eles não estavam prontos para aceitar? Com esse pensamento inquietante, Ricardo se virou e enxergou Felipe, admirando as estrelas com uma expressão que deixava claro que a batalha interna ainda estava longe de acabar. O que viria com a luz daquela lua avermelhada? A música se espalhava no ar, como um abraço caloroso, e a alegria parecia pulsar, atraindo energias antes adormecidas. Ricardo sentia seu corpo vibrar junto com os acordes que subiam sob a luz tênue do eclipse. As vozes unidas não eram apenas sons, eram promessas, uma espécie de oração coletiva que reverberava dentro dele e nas almas ali presentes. Mas, embora a atmosfera estivesse carregada de esperança, algo não se encaixava. Felipe ainda permanecia à parte, inquieto. O olhar dele focado no céu enquanto a música crescia fazia com que Ricardo sentisse um frio na barriga. Era como se o verdadeiro teste de coragem não estivesse apenas em unir almas, mas também em enfrentar verdades que estavam ocultas nas sombras da noite. Decidido a não deixar Felipe sozinho naquela tempestade interna, Ricardo se aproximou mais. Felipe, me escuta. A voz de Ricardo estava firme, mas seu coração batia descompassado. Acreditar em nós é o primeiro passo, mas precisamos nos abrir. O que está te prendendo? O que você sente? Felipe virou-se lentamente, o olhar ainda distante, como se buscasse algo que não estava lá. É fácil cantar sobre união, Ricardinho, mas e se eu não conseguir? E se essa verdadeira mudança não for possível? Cada palavra soava como um golpe, mas havia um toque de vulnerabilidade que o amigo não conseguia esconder. Ricardo, respirando fundo, lembrou-se da infância e das promessas que fizera a si mesmo. Lembra dos sonhos que tínhamos, Felipe? Voltar para aquela árvore e ver o pôr do sol juntos. O que mudou? A vida, por mais difícil que seja, não pode nos roubar nossa essência. Nós ainda somos aqueles meninos sonhadores. As pessoas ao redor que ainda cantavam começaram a perceber a conversa, ouvintes silenciosos torcendo pelo reencontro de dois amigos perdidos. As batidas do coração de Ricardo guiavam suas palavras, e o retorno das boas memórias pareciam acender algo dentro de Felipe.
Havia esperança em nós, sussurrou Felipe, quase como se estivesse surpreso com suas próprias palavras. Mas a dor é tão pesada. As palavras escapavam dele como o ar que se solta de um balão murchando. E se essa dor nos mostrasse o caminho? Se o que precisamos enfrentar for o que temos escondido lá dentro? A lua de sangue está nos mostrando que a escuridão é questão de percepção. Olhe para o céu. As estrelas não deixaram de brilhar, elas só estão mudando de forma. Ricardo gesticulou em direção ao espetáculo noturno. Felipe olhou para o céu e por um momento as sombras em seu rosto diminuíram. A luz da lua avermelhada refletia em seus olhos e o peso da dúvida parecia amolecer. Ele se voltava para Ricardo, uma luta interna em andamento, mas com uma faísca de esperança acesa. Eu não sei se estou pronto, Felipe admitiu, sua voz uma mistura de insegurança e reconhecimento. Pode ser que eu tenha deixado o medo me controlar por tempo demais. E isso é ok, respondeu Ricardo, colocando a mão no ombro do amigo. Todos têm seus medos, mas juntos podemos enfrentá-los. Imagine só, o que poderá acontecer se decidirmos nos libertar? A multidão começou a reagir, as vozes se misturando em batidas de esperança. E havia algo ainda mais profundo pairando no ar. Ricardo sentiu que um momento crucial estava se formando, um ponto de virada que poderia mudar tudo para eles. E enquanto a lua plena absorvia a escuridão como um farol, um raio de luz atravessou o céu, quase como um sinal. O que Ricardo não sabia era que aquela luz, tão brilhante e alucinante, trazia consigo verdades que nem todos estavam prontos para enfrentar. «Felipe!» gritou Ricardo, antes que a luz desaparecesse. «Agora é a hora! O que vai acontecer quando a verdade se revelar para todos nós? Estamos prontos para enfrentar isso juntos?» A resposta de Felipe seria o começo de uma nova jornada, e as nuances daquela noite, com suas promessas e seus desafios, continuariam a ecoar conforme o tempo avançava. Felipe hesitou, a intensidade do momento pairando no ar como um perfume raro. A multidão ao redor estava em um estado de transe, entregando-se à música e à energia que circulava. A lua, com sua cor dramática, parecia observar cada movimento, como se aguardasse o desfecho daquela conversa que poderia desvendar segredos guardados por tempo demais. Finalmente, ele deixou escapar um suspiro profundo, como se estivesse liberando uma pressão interna. «Ricardo, e se a verdade nos destruir? E se tudo o que acreditávamos ser forte e firme se desmanchar na luz?» Um murmúrio imediato percorreu a multidão. As palavras de Felipe ecoaram como um sincero lamento, ressoando em outros corações que estavam tão perdidos quanto ele. A quimera da força se desfez e a vulnerabilidade dos presentes ficou evidente. As vozes ao redor começaram a minguar, deixando um espaço silencioso que apenas amplificou a vulnerabilidade de Felipe. Ricardo, sentindo o clima mudar, olhou nos olhos do amigo. A verdade pode ser assustadora, Felipe, mas é também libertadora. Tememos a dor, mas o que vem depois pode ser exatamente o que precisamos. Você não quer mudar, Felipe, para se sentir livre de tudo isso? Felipe balançou a cabeça lentamente, tragado por seus próprios pensamentos. A música continuava a pulsar, mas agora, com cada batida, ele sentia um contorcer de emoções. A aceitação de sua dor e suas inseguranças parecia estar a poucos passos de distância, mas a caminhada até lá era aterrorizante. Você sempre foi o mais corajoso de nós, lembra? Eu sempre olhei para você e pensei, um dia eu gostaria de ser assim. Felipe continuou sufocando um risinho amargo. Mas o que se pode fazer com um coração cheio de medos? Ricardo deu um passo à frente, apertando o ombro de Felipe. Então vamos ser corajosos juntos. Olha para nós hoje. Essa noite não é só sobre a lua, mas também é sobre nós. Eu não quero apenas cantar sobre mudanças, eu quero vivê-las. Se esses quilômetros de incertezas estão entre nós e um futuro melhor, nós vamos atravessá-los, um pé depois do outro. Felipe olhou para a lua, e enquanto o brilho avermelhado refletia em seu rosto, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Era um sinal de que ele não estava mais disposto a carregar o peso da solidão. Algo dentro dele começou a se mover, uma leve sensação de esperança. Correspondendo ao gesto de Ricardo, ele respirou fundo e disse:
Ok, eu quero tentar. Estou pronto para enfrentar isso, mas preciso da sua ajuda. O desperdício de palavras soou como uma nova melodia para a multidão. A música aumentou e a euforia explodiu de volta entre os presentes. Olhares de compreensão e apoio surgiam, cada um vendo em Felipe um reflexo de suas próprias batalhas internas. Com um sorriso hesitante, começou a cantar junto com a música, deixando que a melodia fluísse através de seu corpo cansado. O eclipse não era mais apenas um espetáculo do céu, tornava-se um símbolo de transformação, de que mesmo em meio às trevas, a luz poderia surgir ao enfrentar a verdade. As vozes começaram a se elevar, preenchendo o ar com uma explosão de esperanças renovadas. Mas, abruptamente, a música diminuiu aos poucos, e um estrondo ecoou, rasgando o silêncio da noite. A luz do céu pareceu se intensificar, criando uma sombra ao redor deles. E a multidão, que antes estava unida em alegria, agora parecia apreensiva. Ricardo encarou Felipe, a ansiedade evidente nos olhos. O que foi isso? A lua ofuscou momentaneamente, antes de uma nova flutuação de luz romper a formação fria da noite. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. E ao olhar para o amigo, Ricardo percebeu que o mais desafiador estava por vir. A verdade que se aproximava poderia iluminar muito mais do que suas brigas internas. E, como um eco distante de um trovão, uma voz estrondosa ressoou no céu, fazendo a multidão mergulhar em uma angústia coletiva. O que aquele som significaria? Qual seria o impacto dessa nova revelação? Eles estavam prontos para essa viagem ou tudo poderia desabar mais uma vez? A multidão respirou em uníssono, a adrenalina pulsando nas veias. Filos como se a noite estivesse viva, vibrando com um medo respeitoso. Felipe sentiu o coração acelerar, e mesmo que as luzes os rodeassem, algo sombrio e profundo pairava no ar. Ele e Ricardo trocaram um olhar, um pacto silencioso diante do desconhecido. Ricardo, e se isso for um sinal? O que se espera de nós agora? Felipe murmurou, sua voz deslocada, quase despercebida no meio da confusão. Ricardo apertou a mão do amigo. Todo eclipse traz uma mudança. O que vem depois depende de nós estarmos prontos para aproveitá-la ou não. Vamos descobrir o que isso significa juntos, como sempre fizemos. Os rostos ao redor estavam preenchidos com apreensão e expectativa. Enquanto a sombra da lua dançava sobre a multidão, as vozes se tornaram sussurros e as risadas foram abandonadas. O esplendor do momento parecia se desvanecer, sendo substituído por uma atmosfera tensa onde ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Então, uma figura surgiu de entre a multidão, deslizando como um espectro. Era uma mulher, seus cabelos prateados refletindo a luz restante da lua. Com um olhar penetrante e uma presença que esfregava o horizonte do místico, ela erguia um pequeno tambor, percorrendo a multidão como se chamasse os espíritos. Escutem! Sua voz ecoou, clara e firme, contrastando com a confusão. O eclipse não é apenas um fenômeno celeste, é um rito, um chamado à transformação. Com essa lua de sangue, vocês têm a chance de quebrar grilhões, de se libertar das correntes que prendem as almas. Agora é o momento. As palavras da mulher pareciam envolver os presentes em um laço comum. Alguns começaram a se aproximar, a curiosidade superando o medo. Felipe, percebendo o efeito dela nas pessoas, sentiu uma onda de coragem. Ela tá certa, Ricardo. Temos que ouvir, temos que entender. Ele gritou, desejando se antecipar ao que estava por vir. Ricardo assentiu, a tensão nos ombros um pouco mais leve. Vamos, o que temos a perder? Ele puxou Felipe pela mão e, antes que pudesse hesitar, eles estavam juntos na frente da multidão, cada passo mais firme. A mulher continuou, batendo o tambor com um ritmo intenso. Sintam a batida do seu coração. O que vocês guardam aqui dentro? Medo? Esperança? É tempo de transformar tudo isso em força. Deixem o passado fluir como a água e que a luz que se aproxima ilumine o novo. Enquanto as notas ressoavam, algo dentro de Felipe começou a estourar como uma bolha de emoção reprimida. Ele fechou os olhos e se permitiu sentir. As lembranças surgiam, cada uma trazendo uma mistura de dor e alegria. A pressão que ele sentia no peito, a sensação de se esconder constantemente, deu lugar a uma nova perspectiva. Eu não quero mais esconder quem eu sou, ele sussurrou para Ricardo, uma intensidade nova nas palavras. Eu quero viver, eu quero renascer.
Ricardo olhou para Felipe e, em um instante, a conexão entre eles se fez mais profunda. Então vamos, o que importa é estarmos juntos, o que vem depois pode ser nosso maior presente. E com isso, a multidão começou a se agitar como se tivesse sentido uma onda de renovação. As pessoas levantaram as mãos, recebendo a energia que se espalhava. O tambor agora soava como um chamado primal, convocando todos para um novo caminho. Mas, no instante em que os ânimos se elevaram, um novo estrondo cortou o ar. Era um som que desafiava a noite, e a mulher parou, seu olhar fixo no céu em busca de algo que apenas ela podia ver. Preparem-se, o verdadeiro eclipse não é apenas aqui, é dentro de vocês. As respostas estão a caminho, mas estar preparados para o que virá pode ser o maior desafio de todos. E antes que as palavras dela se dissipassem no ar, uma luz intensa rompeu as nuvens, iluminando os rostos em expectativa. Felipe sentiu o frio na barriga, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. Um novo panorama irrompeu à frente, como se a própria verdade estivesse despertando. Até onde eles poderiam ir? O que realmente os aguardava nessa jornada de transformação? A noite estava prestes a se revelar, e o futuro, uma tela em branco, aguardando que suas escolhas dessem vida a uma nova história. A luz cortante que invadiu a noite parecia viva, dançando como uma serpente em um mar de sombras. Felipe abriu os olhos lentamente, surpreso com a intensidade que agora o cercava. O tambor da mulher ecoava em seu peito, e aquele chamado parecia ressoar com seu próprio coração, pulsando forte como se quisesse partir para algo extraordinário. A multidão estava em transe, imersa em um misto de reverência e curiosidade. Ricardo, ao seu lado, estava tão focado na mulher que quase não notou a relutância de Felipe em deixá-la se afastar. "Vamos lá, Felipe, é agora ou nunca!" ele exclamou, sua empolgação quase contagiosa. E se ela tiver razão? Felipe se questionou, os pensamentos se misturando com a luz e a batida do tambor. E se realmente estivermos prestes a descobrir algo que vai mudar tudo? Com a mão de Ricardo firmemente entrelaçada na sua, ele decidiu seguir em frente. O que poderia ser mais aterrorizante do que se agarrar a antigas dores? O que poderia ser mais libertador do que enfrentar o desconhecido? "Dê um passo à frente", a mulher pediu, com um olhar que carregava tanto magnetismo que parecia paralisar o próprio tempo. "Tudo que está escondido dentro de vocês, tudo que temem, é hora de trazer à luz." Ouvindo suas palavras, um formigueiro de expectativa se espalhou pelo corpo de Felipe. Ele respirou fundo, permitindo que cada lembrança, cada mágoa, cada sonho adormecido viesse à tona. A luz do eclipse não era apenas para iluminar o céu, mas também para banhar suas almas. Ele olhou ao redor, os rostos à sua frente refletindo esperança e receios compartilhados. "Estamos aqui juntos", um homem gritou, sua voz ressoando como um reforço à confiança naqueles próximos. As pessoas começaram a se abraçar, a se unirem em um abraço coletivo de transformação e coragem. O medo logo se esvaía, dando lugar a um sentimento de pertença, algo que ecoava naqueles que se sentiram sozinhos por muito tempo. "Libertem-se!" a mulher bradou, sua voz se entrelaçando com o ritmo do tambor. "O que vocês têm em suas almas? O que vocês carregam que é hora de deixar ir? Este eclipse é uma janela para vocês mesmos." Felipe sentiu um nó se desfazer dentro dele, um desejo maduro de se livrar de tudo que o havia limitado, de todas as cobranças que ele impusera a si mesmo. "Estou pronto!" ele gritou, uma onda de coragem varrendo sua hesitação. Ricardo sorriu, seus olhos refletindo a determinação renovada. "Juntos, Felipe, sempre juntos." E com essa declaração de união, os dois avançaram, mas não sem antes sentir a coletividade da multidão unida atrás deles. E então a luz mais intensa parecia crescer, como se o próprio céu estivesse abrindo as portas para um novo mundo. No instante em que tudo parecia se alinhar, um outro estrondo cortou o ar. Mas era diferente, mais profundo, como se um portal estivesse se abrindo não apenas para o exterior, mas dentro de cada um. A mulher ergueu o tambor acima da cabeça, e então algo começou a brotar no céu em frente a eles. Era uma iridescência, quase como um arco-íris se desdobrando sobre a luz da lua. Acima deles,
Formas começaram a se movimentar, criando vislumbres de imagens que pareciam capturar a essência de vidas passadas e futuros esperados. Preparem-se, o eclipse revela mais do que apenas a lua, revela o que vocês verdadeiramente são. Ela exclamou. Felipe sentiu a importância daquele momento aumentar, mas antes que ele pudesse absorver completamente, um grande flash de luz tomou o céu, causando um alvoroço na multidão. As almas pareciam dançar sobre o chamado do desconhecido. O que isso significa? Ricardo gritou, um misto de ansiedade e curiosidade estampados no rosto. Vamos descobrir, Felipe respondeu, determinado perante a mudança que se avizinhava. Vasta energia predominara aquele espaço, mas a cada passo que eles davam surgia uma dúvida ainda maior. Seriam capazes de lidar com a verdade que agora estava se revelando? Felipe e Ricardo avançaram à frente da multidão, guiados pela luz vibrante que pulsava como um coração em sincronização com as batidas do tambor. Cada passo que davam fazia o chão vibrar sob seus pés, e Felipe sentia que algo monumental estava prestes a acontecer. A atmosfera ao redor era elétrica. As expressões de espanto e comunhão nas faces dos presentes refletiam seus próprios medos e esperanças, formando um mosaico de emoções intensas. O eco do tambor parecia acelerar o batimento cardíaco de todos, incluindo Felipe. "Olhe para o céu!" Alguém gritou, e as vozes da multidão se uniram em um coro de maravilha. Felipe ergueu a cabeça e ficou pasmo. As formas etéreas dançavam como luzes de um carnaval celestial. Ele mal conseguia distinguir o que eram aquelas imagens, mas podia sentir a importância daquelas visões. "Essas são as verdades que carregamos", a mulher exclamou, e sua voz preenchia o vazio, ecoando na mente de cada um. "Vejam os laços que vocês trançaram em suas histórias." Felipe sentiu uma súbita onda de reconhecimento. Ele viu flashes de sua infância, suas inseguranças, seus sonhos quase esquecidos, revelações pessoais que até então pareciam ocultas. Ele estava diante de uma possibilidade, um convite para reescrever seu próprio destino. "Isso é incrível, Felipe!" Ricardo estava ao seu lado, com os olhos brilhando. "Estamos vivendo um momento único, sinta isso." Mas, em meio à euforia, uma sombra de medo se instalou. E se as revelações não fossem como as esperanças que ele guardava? E se as verdades que vinham à tona dessem lugar à dor e não à libertação? Por um instante, o brilho no céu tornou-se opaco. Um gelo percorreu sua espinha. Felipe não pode evitar. E se tudo isso nos levar a algo que não estamos prontos para enfrentar? "Então, enfrentaremos juntos", Ricardo respondeu com firmeza. A citação casual de um estudo motivacional passou pela cabeça de Felipe. Qualquer coisa que venha à luz, nós podemos lidar. Aquela ideia começou a criar raízes dentro dele. O tambor acelerou o ritmo e a mulher começou a dançar, seu corpo movendo-se com uma graça quase sobrenatural, como se estivesse se fundindo com a energia ao seu redor. A luz refletida em seu rosto iluminava suas lágrimas, não de tristeza, mas de uma felicidade profunda. A multidão começou a imitar seus movimentos, ondulando-se como uma onda do mar, e Felipe sentiu seu coração pulsar em harmonia. "Vamos deixar tudo isso sair", a mulher clamou, suas palavras cortando através do ruído como uma lâmina de cristal. "Aqui e agora é o momento de se libertarem de cadeias invisíveis." Felipe sabia que tinha que dar um passo à frente, não apenas fisicamente, mas metaforicamente. Mas, ao olhar em volta, viu que muitos ainda estavam paralisados, presos em pensamentos e medos que os impediam de se libertar. Nesse momento, ele entendeu que não era apenas uma luta pessoal, era uma luta coletiva. E com um grito cheio de fervor, ele chamou: "Todos nós temos algo a libertar, juntos vamos soltar isso." E assim, um movimento começou. A multidão, que antes estava apreensiva, começou a se mover e a dançar, soltando-se gradualmente as amarras do medo que as detinham. Felipe e Ricardo estavam no epicentro dessa transformação. No entanto, enquanto a energia crescia ao redor, Felipe percebeu algo perturbador. Entre as luzes brilhantes e as visões reveladoras, uma sombra solene se formou, movendo-se lentamente. Aquilo era diferente. Não pareciam ser lembranças pessoais, mas algo coletivo, uma presença emaranhada com os sussurros da história, da dor comum.
O que é aquilo? Ricardo perguntou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Felipe sentiu um frio na barriga. Eles estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo novamente. Seria mais uma revelação de luz ou uma revelação de escuridão? A sombra se aproximava, e o ritmo pulsante do tambor parecia ressoar cada vez mais forte. Era como se a escuridão estivesse se alimentando da energia da multidão, das esperanças e medos que se entrelaçavam ali. Felipe olhou para Ricardo, que agora carregava uma expressão de preocupação e intrigante curiosidade. O que estavam prestes a ver? O que você acha que é isso? Ricardo perguntou, a voz quase perdida no mar de sons. Felipe ponderou, o coração palpitando. Não sei, mas sinto como se essa presença estivesse nos chamando. Em um instante, a luz que emanava do céu aumentou, iluminando a figura obscurecida. Felipe ficou sem fôlego. Era uma imagem que parecia representar todas as tragédias e vitórias da humanidade. Não eram apenas sombras, mas fragmentos de histórias que pareciam ser as próprias raízes do sofrimento coletivo, guerras, perdas, amor e conquista. A multidão se aquietou, absorvendo a intensa carga emocional que agora preenchia o espaço. Vejam, a mulher dançando exclamou novamente. É a nossa sombra, aquilo que não conseguimos enfrentar, a dor que ficou guardada no fundo de nossas almas. Felipe sentiu uma onda de calor invadir seu ser. Era verdade. Quantas vezes ele havia escondido suas inseguranças, suas dores? Quantas vezes evitou confrontar seus medos? Agora, ali, diante dele, estava uma coleção de experiências abandonadas, esperanças adormecidas, uma chamada à ação. Ricardo segurou a mão de Felipe com força. Precisamos nos unir, isso é parte de todos nós, precisamos transformar isso em algo poderoso. Felipe respirou fundo, a energia da multidão pulsando ao seu redor e, com uma voz carregada de fervor, ele gritou: aqui estamos, nós estamos prontos para enfrentar isso, vamos transformar essa dor em força. A reação foi instantânea. A mulher, com seu corpo fluido e sua energia vibrante, começou a mover-se em direção à sombra. Um feixe de luz desceu sobre ela, envolvendo-a em um manto radiante. As pessoas começaram a acompanhar, suas danças se entrelaçando com a força da revelação. Juntos, estavam quebrando o silêncio que os isolava. Felipe, instigado pelo momento, sentiu-se cada vez mais poderoso. Era como se cada movimento, cada batida, estivesse libertando suas próprias angústias. Ele viu outras pessoas ao seu redor sorrirem através das lágrimas. Emoções que há muito estavam reprimidas começaram a emergir em um grito coletivo. Mas, enquanto a energia crescia e as sombras foram sendo dissipadas, a figura obscura não se foi. Ao contrário, ela parecia se alastrar, envolvendo todos em uma neblina pesada e densa. As expressões que antes eram de alegria começaram a se contorcer em incerteza. Mantenham-se juntos, Ricardo gritou, a voz ansiosa ecoando em meio ao murmúrio crescente. Apenas continuem, não deixem a sombra nos vencer. Felipe percebeu que não bastava apenas dançar. Era preciso confrontar a escuridão com sinceridade e clareza. Ele fechou os olhos e, em um gesto carregado de esperança, começou a liberar tudo o que acumulou ao longo dos anos: medo, tristeza, inseguranças. Sempre que as sombras ameaçavam dominá-lo, ele as deixava ir, respirando profundamente. Nesse momento, a luz voltou a brilhar intensamente. Felipe conseguiu ver Ricardo, com os braços estendidos, liderando a multidão. Mas, no fundo, algo começou a se manifestar. Felipe, olhe! Ricardo gritou com uma nova urgência. O jovem abriu os olhos e viu a sombra de sua própria história se desenhando em forma humana, uma representação de seus medos. Aquela figura se aproximava e ele sentiu o repúdio crescer. Era uma batalha interna e coletiva. Estão prontos para enfrentar nossa verdade? A mulher disse, agora unida a todos em uma única corrente. O tempo parecia suspenso, e Felipe percebeu que a resposta daquela pergunta moldaria não apenas seu destino, mas de todos ali. Como um eco da pergunta, se perguntou: e se a verdade for mais dolorosa do que pensávamos, estamos realmente prontos para isso? Felipe olhou em volta para as faces tensas ao seu redor, a energia anteriormente vibrante, agora convertida em uma corrente de ansiedade.
As luzes que dançavam no céu estavam se dissipando e ele sentiu um frio na barriga. Mas havia algo mais profundo revolvendo dentro de si. Era um chamado, um impulso de coragem que fazia seu coração pulsar. A verdade pode ser dolorosa, ele começou, enfrentando a figura sombria que se aproximava. Mas é também o que nos liberta. Olhem ao seu redor, estamos todos juntos nessa luta. A multidão silenciou, suas esperanças penduradas nas palavras que Felipe pronunciava. Naquele momento, algo mudou. A sombra, embora aterrorizosa, parecia hesitar, como se as palavras de Felipe fossem uma luz que a afetava. Ele então se virou para Ricardo, que o olhava com admiração e apoio. Se estamos prontos para viver a verdade, devemos conquistar esse medo juntos. Os murmúrios de apoio começaram a surgir entre os presentes, e a mulher prateada, no centro da roda, levantou o tambor novamente. Vocês têm o poder de se libertar. A luz da lua avermelhada não é apenas um espetáculo, é uma prova de que a escuridão pode ser confrontada e transformada. A conexão se fortaleceu. Felipe sentiu que suas inseguranças estavam sendo lançadas para fora, como uma tempestade que finalmente havia se dissipado. Vamos dar as mãos e enfrentar isso, sugeriu Ricardo, estendendo seu braço. Hesitações foram se dissolvendo, cada vez mais mãos se unindo, criando uma corrente de suporte e resiliência. E, em um momento coletivo, todos começaram a cantar um hino de libertação. Filhos, mães, vizinhos, todos em uníssono. A música subia como um canto de batalha. Era poderoso, quase vibrante, recheado de sentimentos que se tornavam um só no coração da comunidade. Felipe havia se esquecido da figura das sombras, imerso na energia que pulsava. Porém, quando ele olhou novamente, percebeu que a sombra começava a se transformar, suas arestas antes duras suavizando, como se as dores não fossem mais inimigas, mas partes de um todo. Ele respirou fundo, sentindo as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Estamos aqui, entrelaçados, somos nossa força. Ricardo pulsava ao seu lado, e juntos gritaram. Deixem ir o peso que carregam, vamos renascer. Naquele instante, as sombras ao redor desapareceram como névoa ao sol da manhã. A luz da lua de sangue havia se fixado no céu, refletindo as emoções que agora voavam livres. Os rostos estavam iluminados, os olhares cheios de esperança e, ao mesmo tempo, de perda e aceitação. Era uma sinfonia de histórias e lutas que agora estavam sendo abraçadas. E então, algo mágico aconteceu. Um brilho intenso surgiu acima deles como um arco-íris que se estendia por todo o céu, abraçando a todos com sua luz. As vozes da multidão estavam agora repletas de alegria e resiliência. Felipe não só viu sua dor sendo dissolvida, mas também se sentiu revitalizado, como se cada lágrima estivesse purificando sua alma. Estamos vivos, gritou ele, o sorriso preenchendo seu rosto. E, assim, somos capazes de tudo. O eco das suas palavras reverberou para longe. Olhando para o lado, ele viu Felipe, o amigo de infância resplandecente, sorrindo. A partir daquele momento, eles não eram apenas Ricardo e Felipe, mas representações de todos que haviam compartilhado suas lutas. Barcos em mar aberto, navegando juntos. A comunidade estava se reconstruindo, costurando seus fios de esperança. E na noite mágica do eclipse, cada um havia descoberto não apenas sua força, mas um novo começo, uma nova história a ser escrita. Os sussurros se transformaram em risos, os abraços foram trocados. As alegrias unidas pela dor do passado se transformaram em promessas de um futuro mais brilhante. Este foi o nosso eclipse de transformação, exclamou Ricardo, o coração leve e confiante. Ele olhou ao redor e percebeu que todos estavam prontos para a nova jornada. Naquela noite, não apenas as sombras foram deixadas para trás, mas cada um havia se comprometido a viver com autenticidade, juntos. O festival havia começado, e a luz da lua de sangue oferecia não só o céu estrelado que banhava nas suas cabeças, mas também as estrelas que agora reluziam em seu interior. Eles estavam renovados, mais fortes, mais unidos do que nunca. E assim, enquanto as risadas ecoavam sobre o céu profundo, uma nova era, cheia de sonhos e possibilidades, se iniciava.
Se você está vibrando com essa transformação incrível, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que inspiram e emocionam. Deixe um like agora para alimentar esse algoritmo e fazer a magia acontecer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final que emocionou a todos. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.